Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Deus Todo-Poderoso e o Mundo da Fé. Quando nós olhamos para a verdade dos 66 livros da Bíblia, nós podemos ver que Deus quer que tenhamos fé. Em relação à fé, quando nós não entendemos Deus corretamente, não podemos ter fé, nem podemos formá-la dentro de nós. Todos os antepassados da fé começaram a sentir algo chamado de fé, somente quando eles compreenderam Deus corretamente. Quando Deus disse a Gideão para salvar os israelitas da mão dos medianitas, ele respondeu: "Como eu posso fazer isso?" Não foi algo que ele falou por causa de sua humildade, já que ele não tinha coragem ou fé no seu coração. Ele falou assim no início. Contudo, Deus concedeu a ele fé, ensinando-o a conhecer e entender que Deus é todo-poderoso. Nós podemos considerar que temos uma fé boa, pensando, estou em Deus e eu tenho fé. Mas, sem entender o poder de Deus, nós nunca poderemos ter fé. Seria uma fé que é professada por nossa boca apenas, e não haveria fé no nosso coração. Se eu perguntar a vocês, vocês têm fé em Deus? Todos os membros de Sião responderão, amém? Contudo, pode haver alguns membros cuja fé, como a de Gideão, antes de ele receber completamente Deus. Nosso entendimento sobre Deus é muito falho, já que não entendemos corretamente Deus. Quando Ele nos pede para realizar uma missão, nós sentimos medo e recusamos. Ocorreu o mesmo com Moisés no princípio. Quando Deus disse a ele para guiar os israelitas para fora do Egito, ele disse: "Ó Senhor, como um pastor sem valor como eu pode ficar diante de alguém como o grande faraó? Você não sabe que sou pesado de boca e de língua?" Pessoal, quando Deus nos confia uma missão, Ele não está nos pedindo para que a cumpramos por nós mesmos. Ele quer dizer que Ele realizará a sua obra através de nós, não é? Aquele que nos criou é Deus, e aquele que virá abrir o eterno reino dos céus para nós também é Deus. Mas nós não compreendemos o grande poder de Deus. Para nós, Deus é simplesmente um objeto de fé, nem mais, nem menos. Ao admitir, eu creio em Deus, eu conheço Deus, nós mantivemos a fé errada, considerando Deus como aquele que não tem poder para influenciar a realidade desse mundo. Hoje, vamos todos receber correção através dos ensinamentos de Deus. O que ocorreu com Gideão aconteceu também com Moisés, e com Jó não foi diferente. Deus não reconheceu Jó e se gloriou dele como alguém que era muito fiel. Deus disse: "Não há ninguém na terra como ele. Meu servo Jó é fiel a mim." Foi por isso que Satanás o provou. Então, como as pessoas que tinham pouca fé renasceram em espírito, isso ocorreu a partir do momento em que elas tomaram ciência da existência de Deus corretamente. Então, como eles começaram a perceber a existência de Deus, que é incrível e poderosa? Quando eles foram comovidos e sentiram em seus corações que Deus era onisciente e onipotente, a partir daquele momento, a fé começou a crescer neles. Verdadeiramente Deus criou tudo do nada. Até mesmo essa terra que estamos vivendo e todos os seus ambientes foram criados por Deus.
Então, eles derrotaram um exército de 135.000 homens, com apenas 300 homens, obedecendo à vontade de Deus. Eles puderam conquistar a fortaleza de Jericó, que era impenetrável. Eles também puderam vivenciar a grande obra de Deus cruzando o Mar Vermelho em terra seca. E até o sol se deteve por quase um dia inteiro. Mas não foi o caso de eles terem fé desde o princípio. Primeiro, eles pensaram, como eu posso fazer essa obra? Como eu posso resolver esse problema? E a fé não foi formada dentro deles. Quando eles entenderam completamente e compreenderam profundamente em seus corações que o Deus Todo-Poderoso é magnífico, que é capaz de todas as coisas, estava agora ajudando-os. Moisés começou a mudar. Josué começou a mudar. E Gideão começou a mudar. E Jó, o que disse no final? Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem encobriu todos os princípios de Deus que eu tornei conhecido antes? A partir do momento que a fé de Jó diminuiu, estando coberto pela nuvem de ignorância, ele chegou a reclamar contra Deus. Assim que Deus o despertou para que compreendesse o poder de Deus, Jó começou a mudar cada vez mais. Está certo, quando eu me encontro em uma certa situação, nela deve haver a grande vontade de Deus para a minha salvação, a qual não estou ciente. Há um grande plano de Deus nesta situação para mim e para meu futuro glorioso. Porque eu me esqueci disso? Somente depois de compreender isso, ele voltou aos seus sentidos. Quem é este que escurece os meus desígnios? Quem era? Era Jó mesmo. Jó era fiel no início, mas como ele, em seu coração, se esqueceu da existência de Deus, ele quase culpou Deus e reclamou, sem hesitação, junto com seus amigos. Maldito seja o dia que eu nasci. Seria melhor morrer do que viver. Ainda que ele tenha dito muitas palavras erradas como estas, Deus apareceu a Jó em um redemoinho e o ensinou minuciosamente. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha para toda a criação da terra. Quem fez os dentes do hipopótamo serem fortes? Você sabe por que o avestruz não tem amor para com seus filhos e coloca seus ovos em qualquer lugar, deixando seus filhos vagarem livremente? Você sabe quem fez a terra pairar sobre o nada? Quem prepara as gotas de água e depois as destila em chuva, fazendo-as gotejar pelas nuvens? Jó, você que fez tudo isso? Ou foi o homem mais sábio da terra que fez todas essas coisas? Não há alguém que tenha feito isso. Então, quem fez? Deus ensinou detalhadamente a Jó que toda a sua obra foi feita por Deus, que é todo-poderoso. No passado, Jó estava cheio de seus próprios pensamentos, mas daquele ponto em diante, ele começou a mudar para os pensamentos de Deus. Ele começou a olhar em direção a Deus e começou a conhecer Deus. Daquele momento em diante, a fé cresceu em seu coração. Pessoal, nós dizemos a nós mesmos com confiança: estou na fé, eu tenho fé. Mas nós tendemos a apagar o poder de Deus do nosso coração e tentamos fazer algo com nossa própria habilidade. Nós pensamos que tudo pode ser concluído com nossa própria habilidade. Nós devemos nos lembrar de Deus. Aquele que conhece que Deus é todo-poderoso é uma pessoa que tem grande fé.
Porque Deus, que é poderoso, permitiu que tais coisas acontecessem à casa de Jó? A esposa de Jó, que não conhecia a razão, disse a Jó: amaldiçoa a Deus e pare de ter fé em Deus. Isso porque ela não sabia que Deus é todo-poderoso. Se Deus, Todo-Poderoso, vê o fim desde o princípio e está nos guiando para o caminho da salvação, por que tal momento chega a nós? Por que tal coisa acontece a nós? Por que temos tal obstáculo? E por que temos tal dificuldade? Deus não deixa que aquele obstáculo permaneça para sempre. No caminho para a terra de Canaã, o Mar Vermelho era um grande obstáculo para os israelitas. Mas Deus deixou aquele obstáculo como estava? Um obstáculo não é um obstáculo diante de Deus. É um caminho. Deus já sabia que eles seriam obstruídos pelo Mar Vermelho. Mas por que Deus nos guiou por aqui? Uma pessoa que não compreende que Deus é todo-poderoso chega a reclamar e murmurar. Aqueles que não conhecem que Deus é todo-poderoso sempre pensam em si mesmos. Estou desconfortável, estou cansado, estou com fome, estou com dor e estou sofrendo. Já que é sempre sobre eles mesmos, o que acontece com sua fé? A fé não pode evitar deixá-los. Contudo, aquele que tem fé sempre pensa em Deus. Deus é todo-poderoso. Mas por que Deus nos guiou por este caminho? Deve haver uma razão. Eles acreditaram e esperaram. Deus os guiou para o Mar Vermelho porque era um caminho, não é? Contudo, eles não pensaram em Deus, mas apenas pensaram no seu desconforto, como o exército egípcio estava perseguindo-os e o Mar Vermelho estava diante deles. Eles reclamaram e murmuraram: nós não podemos sequer chegar à terra de Canaã. Deus nos deixará morrer aqui no deserto? Foi por isso que Deus disse, na Epístola aos Coríntios, capítulo 10, recorda-te do caminho do deserto e não cometa o mesmo erro que seus antepassados. O que eles não tinham? Eles não tinham fé. Não ter fé significa que eles não acreditavam que Deus é todo-poderoso. Ainda que Deus continuamente os guiou, sendo uma coluna de nuvem de dia e sendo uma coluna de fogo de noite, eles não acreditavam em Deus. Pessoal, nós precisamos frequentemente tirar a fé do nosso coração, limpá-la e mudá-la com o Espírito Santo e colocá-la de novo no nosso coração. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 11. E confirmemos como a Bíblia ensina sobre este assunto. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não ter fé é não crer que Deus é todo-poderoso. A fé não pode crescer se nós nos esquecemos da existência de Deus e nos rodeamos apenas dos nossos próprios pensamentos. Quando nós pensamos em quão magnífico e poderoso é o nosso Deus, somente então nós podemos derrotar um exército de 135.000 soldados com 300 homens e Deus fará um caminho adentro do Mar Vermelho, onde não havia caminho. Quando nós temos fé, nós podemos encontrar tais circunstâncias incríveis. É por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nunca poderemos agradar a Deus sem fé. Estou com fome, estou com sede e estou nu. Se nós nos concentramos apenas nos obstáculos à nossa frente, como nós teremos espaço em nosso coração para ver o poder de Deus? A fé nunca se formará em tal pessoa.
Já que nós estamos desconfortáveis e famintos, e já que o obstáculo na nossa frente é nossa prioridade, nós poderemos ter a coragem e a oportunidade de olhar para Deus? Portanto, o que Deus diz sobre aqueles que não têm fé? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Se Noé tivesse apenas considerado sua situação, ele teria dito: ó Deus, como você pode me dizer para construir uma arca, sendo eu já de idade? Eu não tenho habilidades técnicas para construir uma arca e não tenho ideia de como construí-la. Mesmo se você me explicar, é difícil para eu entender. Como eu posso construir um navio gigante com minha própria habilidade? Se Noé tivesse considerado apenas sua própria situação, ele não teria conseguido realizar a obra. Os estudiosos dizem que as pessoas tinham pequenas técnicas ou capacidade de construir navios naqueles dias. Então deve ter levado de 40 a 120 anos para construir a arca. Foi um trabalho que levou um longo tempo e necessitou de grande esforço que teve de ser feito. Ainda que tenha sido escrito de forma muito breve na Bíblia, ele construiu. O processo inteiro deve ter sido um trabalho realmente difícil e trabalhoso. Contudo, em quem Noé pensou primeiro, antes de pensar em sua própria situação? Ele pensou no poder de Deus. Por que Deus Todo-Poderoso mandou-me fazer esse tipo de obra? Deve ser uma grande obra para que eu seja salvo no futuro, do qual eu não estou ciente agora. Ainda que muitas pessoas ao seu redor o odiassem, se opusessem e o difamassem, ele não sucumbiu à situação. Olhando somente para Deus, ele realizou toda a obra. No final, apesar do julgamento que trouxe destruição a toda a humanidade pela água, a arca de Noé se tornou um ninho de salvação, certo? Tal pessoa é aquela que tem fé. Vamos continuar com o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Como Abraão pôde ter tal fé? Abraão creu absolutamente que Deus podia fazer tudo. Já que ele sabia do poder e magnificência de Deus, ele pôde obedecer a Deus, mesmo que ele não soubesse aonde estava indo. Ó Deus, você não deveria, pelo menos, me dizer aonde estou indo? O que eu devo fazer para viver quando eu chegar lá? Há muitas coisas que ele podia ter perguntado a Deus, mas ele deixou tudo com Deus. Pensando, Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Deus me conhece desde antes do meu corpo ser criado. Ele é Deus que está me guiando ao mundo eterno. É por isso que ele foi ao lugar que Deus lhe disse para ir, ainda que ele não soubesse aonde estava indo. Irmãos e irmãs, nós devemos refletir sobre nós mesmos e ver se temos esse tipo de fé. A fim de examinar se temos fé ou não, nós devemos nos perguntar: como eu acredito em Deus? Não recebendo o conhecimento da Bíblia de forma simples, Deus criou os céus e a terra. Mas, recebendo com nosso coração e crendo, a fé certamente crescerá em nós. Quando a semente de 2000 anos, encontrada em Masada, recebeu água, começou a brotar e cresceu, tornando-se uma grande árvore. Em outras palavras, a semente não tomou seu papel principal por 2000 anos. Ocorre o mesmo conosco. Deus disse que é impossível agradar a Deus sem fé.
Vamos dar uma olhada, em alguns casos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu tenho poder? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Disse que toda palavra nos 66 livros da Bíblia foi escrita para ensinar a nós, que estamos vivendo nesta época. Na verdade, Deus deu esses 66 livros da Bíblia como um presente para seu último povo que vive na época do Espírito Santo. Contudo, ainda que vemos todas essas coisas, nós não compreendemos, nem os sentimos completamente, ainda que vejamos tudo. Deus disse, no Evangelho de João, capítulo 12, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Quando Deus falou essas palavras, João ouviu corretamente a voz de Deus. Mas que tal aqueles que estavam perto dele? Eles apenas ouviram o som de um trovão. Eles apenas o reconheceram como o som de um trovão. Alguns pensaram, foi um anjo que falou conosco? Quando as mesmas palavras foram ditas para as pessoas, algumas entenderam corretamente a voz de Deus, mas outras não. Elas ouviram as mesmas palavras no mesmo lugar, no mesmo tom de voz. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, quando Jesus disse aos 2 homens cegos, faça-se-vos conforme a vossa fé, seus olhos foram abertos. A razão de eles terem alcançado tal resultado gracioso foi porque eles foram a Jesus com 100% de fé, de que Jesus era todo-poderoso, não é? Ocorreu o mesmo com a mulher que padecia de uma hemorragia. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Aqui também, o que Jesus apontou? Ele quis dizer, quando eu vejo esse tipo de fé que você tem, é mais do que suficiente para receber tal graça. E disse a ela, a tua fé te salvou. Pessoal, nós devemos refletir, porque esses registros do caminho que os antepassados da fé percorreram estão escritos na Bíblia. Isso significa que nós devemos ter a mesma fé, não é? Nós devemos ter a fé de Noé e a fé de Abraão também. Quando nós temos a mesma fé como a que aparece no Antigo e no Novo Testamento, então nós poderemos sentir o poder de Deus. Do contrário, nós sempre carregaremos a pesada cruz de agonia. Nós podemos estar caminhando, mas relutantemente pensando, o céu é por este caminho, eu acho que é um bom lugar. Quanto mais o tempo passa, mais dor e agonia podemos sentir. Do ponto de vista físico, o caminho da cruz é um caminho difícil. O caminho da cruz. Contudo, deve ser um caminho alegre para a nossa alma. Deve haver alguns que podem estar caminhando, sentindo cada vez mais dor e sofrimento, conforme passa o tempo. Todos os membros de Sião que estão aqui hoje devem compreender repetidamente, porque nosso Deus, que é todo-poderoso, habita conosco em carne. E porque nosso Deus Todo-Poderoso está realizando a obra de pregar a 7 bilhões de pessoas dessa forma, ainda que Ele possa fazer de forma mais fácil.
Há coisas que nós não sabemos nem entendemos ainda. Na faculdade, há um sistema de aprovação ou reprovação que nos permite avançar ou não para as próximas disciplinas. O que acontece se sua nota ficar abaixo da média? Você deve permanecer na mesma disciplina e cursá-la novamente. Quando nós conseguimos uma nota acima da média, então podemos avançar para a próxima disciplina. Nosso Deus também continua nos dando mais tempo, já que não compreendemos algo e permanecemos no mesmo status. Tente mais um ano. Ainda que Deus tenha dado a nós mais um ano, já que não compreendemos, nós não podemos avançar. Caso contrário, já era tempo suficiente para irmos ao glorioso reino dos céus, com o Pai e a Mãe Celestiais. Hoje, enquanto gravamos no nosso coração sobre o mundo da fé, nós devemos pensar sobre o porquê, dentre numerosas pessoas, a graça foi dada apenas à mulher, que padecia de hemorragia, e aos 2 homens, cegos para quem Deus disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. Havia muitos que eram cegos em Israel, mas por que Deus não concedeu a mesma graça a todos eles? Livro de Jó, capítulo 22, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Quando nós levantamos o rosto para Deus, quando temos interesse e nos importamos com Deus, quando refletimos sobre a obra poderosa de Deus minuciosamente, vemos isso como um milagre e aquilo como um milagre também. Numerosos milagres estavam nos rodeando, mas já que nossos olhos estavam fechados, nós não os vimos. Isso porque nós apenas focamos em nós mesmos, sem dar atenção completa a Deus. Mas agora, deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Versículo 27. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima, e Deus salvará o humilde. Aqui o tópico é, faça com que Deus seja teu ouro. Se vocês tivessem um tesouro em casa, vocês não ficariam continuamente pensando nele? E enquanto trabalham, se preocupam que ele possa ser levado por alguém. Desta forma, nós devemos combinar nossos pensamentos com os de Deus, que é nosso tesouro. Mas, já que não consideramos Deus como nosso tesouro, nós mesmos nos tornamos o tesouro. E já que somos o tesouro, toda a nossa atenção sempre recai sobre nós. Já que nós somos engolidos pelas preocupações físicas a respeito de nós mesmos, não há espaço para pensar em Deus. Se nossa fé é tratada como um acessório na nossa vida, a fé absoluta nunca poderá crescer dentro de nós. Nossa fé não é um ornamento. A fé não é um dos muitos acessórios que possuímos. Nós somos os anjos do céu que vieram a esta terra depois de pecar no céu, e nós estamos agora usufruindo do tempo de arrependimento. Já que estamos vestindo o corpo físico, nós estamos limitados pelo tempo e espaço. Conforme o tempo passa, nós nos tornamos idosos e nosso corpo começa a se deteriorar. Nós estamos vestindo esse tipo de roupa. Contudo, no dia em que tirarmos este corpo, a glória de reinar sobre o reino dos céus, com o nosso Pai e a nossa Mãe Celestiais, para sempre, será dada a nós. Aqueles que focam apenas em aproveitar o mundo e ter uma vida mais confortável do que a dos outros, ao invés de focar no glorioso dia, não podem evitar perder essa glória e futuro próspero no céu. Tornar Deus em o nosso tesouro e ouro significa que nossa preocupação e interesse deve estar sempre em Deus.
Vocês podem pensar, Deus é todo-poderoso, mas por que Ele criou esses caminhos em nossa vida? Certamente, Deus abre todos os caminhos para nós. Quando os pais ensinam seus bebês a caminhar, é mais conveniente para os bebês se suas mães os carregarem aonde eles querem, mas ainda que seja desafiador. Os pais os ensinam a caminhar, dizendo a eles que caminhem de um lado para outro. Os bebês podem pensar, oh não, mamãe, isso é tão difícil. Se você me carregar, será mais conveniente. Por que você não me carrega e continua me dizendo para ir até você? Mesmo que caminham com passos vacilantes, os ossos se tornam mais fortes e os músculos são formados. Nossos pais espirituais sabem como isso funciona. Já que o pai e a mãe sabem disso, eles colocam pequenos obstáculos e pequenos inconvenientes aqui e ali na nossa vida. É por isso que a Bíblia nos diz para regozijarmos sempre, certo? O que nós devemos fazer em tudo? Devemos dar graças a Deus. Nós nunca devemos colocar toda a nossa atenção do que queremos, estando cheios de pensamentos próprios, até mesmo nos esquecendo do que Deus nos pediu para fazer. Nós devemos realizar imediatamente o que nosso Deus poderoso nos diz para fazer, em qualquer hora e em qualquer lugar. Não devemos? Conforme mostrado no livro de Jó, os profetas escreveram o que acontecerá ao termos Deus como nosso ouro e tesouro. Então, o que projetares sairá bem. Aquele que criou os céus e a terra é nosso Deus. Aquele que formou nosso corpo é Deus. E aquele que fez esse ambiente também é o nosso Deus. Então, por que Deus nos coloca neste ambiente? Por que Deus faz com que passemos por mais dores e sofrimentos do que alegria e felicidade? Vocês ainda pensam assim? Sem as dificuldades, nós sequer pensaríamos sobre o mundo eterno? Se esse mundo fosse cheio de alegria e felicidade, e se tudo saísse bem e não houvesse falta de nada, nós sequer pensaríamos sobre nosso lar? Na parábola do filho pródigo, o filho foi a um país distante com a herança de seu pai. E enquanto ele estava desperdiçando sua fortuna, ele não pensava em seu lar. Contudo, como ele ficou sem dinheiro, todos os seus amigos o deixaram. As pessoas começaram a ignorá-lo e ele se sentiu solitário. E como ele foi colocado em uma situação terrível, onde ele desejava comer até as vagens que os porcos comiam, o que ele pensou? Ele pensou no seu lar. Ter uma vida confortável pode ser bom, mas quando Deus nos coloca em dificuldade, Deus está nos ensinando a não o esquecer e também que nunca devemos nos esquecer do nosso lar espiritual. Essa graça de Deus está contida nesta situação. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Que significa, terei ainda prazer de ter um filho? Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? De acordo com os pensamentos humanos, seria impossível para Sara dar à luz a um filho. De acordo com nossa experiência nesta terra, seria impossível. Mas quem falou tais palavras foi Deus. Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Quando Deus disse para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, a palavra motivou muito Sara e Abraão a ter uma fé muito maior nos seus corações.
Que tal nós? A coisa demasiadamente difícil para Deus Pai e Deus Mãe? Nada é difícil para eles. Deus pode fazer tudo, mas eles vieram a esta terra e se fizeram inferiores aos anjos em aparência, porque essa é a lei do céu. Quando um pecador vai para a cadeia nesta terra, há regras na cadeia que ele deve seguir. Deus veio a esta terra sob o acordo de que ele seguiria as regras, ainda que não haja nada que Deus não possa fazer. Seu poder está sendo inibido por este acordo. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara ficou receosa, ainda que tenha sido por um curto momento. Enquanto julgava as coisas por suas experiências de vida, ela se esqueceu de que não há nada que Deus não possa fazer. Então Sara, receosa, o negou dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Como mostrado no livro do Gênesis, capítulo 18, Deus mesmo nos ensinou, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Entretanto, se esse pensamento de que Deus pode fazer tudo escapar da nossa fé, nós mostraremos nossa falta de fé para Deus, como Sara, mesmo que seja por um momento. Como Deus disse para os 2 cegos, faça-se-vos conforme a vossa fé, a fim de que toda a obra de Deus seja concluída graciosamente, não vamos pesar todas as coisas com nossas próprias habilidades, mas sempre consideremos Deus como o tesouro, dando nossa constante atenção a Ele. Deus é realmente capaz de realizar essa obra? Ele certamente pode fazer isso. Do ponto de vista do nosso Deus, esta terra é apenas uma gota em um balde. Não é nada além de um grão de pó, que não pode ser nem pesado na balança. Nesta pequena terra, o pai e a mãe podem facilmente transformar o mar em terra seca. Mesmo sem nenhum lugar para guardar as coisas, o pai e a mãe fizeram chover maná por 40 anos, alimentando 600.000 homens israelitas e suas famílias, vestindo e criando-os. Nós nunca devemos nos esquecer que Deus fez tudo isso. Pessoal, nós devemos realizar a obra do Evangelho com confiança, crendo firmemente e tendo orgulho deste fato. Nós não iremos entregar nossas próprias palavras. Nós não estamos entregando nossas próprias habilidades ou opiniões. Já que Deus disse, isso curará os povos e a humanidade, nós estamos entregando o remédio da verdade espiritual, a nova aliança. Não estamos? Depois de pregarmos a todas as nações, quem os fará viver? Deus os fará viver. Nós devemos fazer a obra com fé em Deus. Nós não devemos dizer, não funcionou, mesmo que pareça não haver resultado de imediato. Não é que não funcionou. Funcionou, mas nós estamos no processo. Quando a água líquida está para se tornar em vapor, não podemos ver a mudança até atingir 99 graus. Todos os esforços não são visíveis. Mas que tal quando a temperatura sobe mais 1 grau? A partir daquele momento, o fenômeno se mostra visivelmente aos nossos olhos. Nós pensamos que o Evangelho é quando damos fruto imediatamente, porque nós saímos para pregar hoje. Contudo, nós precisamos pregar muito. Nós devemos fazer com que as pessoas conheçam a verdade o tanto quanto pudermos. A coisa mais importante é fazer com que as almas ouçam a voz do Pai e da Mãe. Então, o Espírito Santo trabalha nos corações deles. E algumas pessoas querem ouvir mais e receber mais compreensão. Dentre elas, alguns serão batizados de imediato. Alguns ouvem o Evangelho hoje, mas serão batizados apenas 1 semana depois. Alguns, 1 ano depois. Diferentes tipos de situações podem surgir. Deus é incrível. Deus é todo-poderoso. Quando nós compreendemos isso, nós podemos finalmente ter fé.
Isso foi verdade para Abraão, Noé, Moisés e Gideão. Antes deles compreenderem que Deus é todo-poderoso, eles eram todos egocêntricos. Deus é grande e todo-poderoso. Quando nós reconhecemos corretamente este fato, nós podemos ser corajosos como Gideão e ser valentes como Moisés. Além disso, nós podemos ter fé por obediência absoluta, como Noé e Abraão. Nós nunca devemos considerar nós mesmos como tesouro, e sim Deus. Quando damos nossa atenção para Deus continuamente, podemos começar a finalmente pensar no nosso primeiro passo de fé. Pessoal, nós tendemos a ignorar Deus na nossa vida diária, enquanto enfatizamos relacionamentos humanos. Nós devemos considerar primeiro como importante o relacionamento entre Deus e nós. Deus deve sempre ser o tesouro. Se fizermos isso, o que acontecerá com o que projetarmos? Tudo sairá bem. Vocês não querem receber tal bênção? Estando equipados com tal fé, vamos pregar. Quando consideramos Deus como o tesouro, não importa que tipo de pregação nós realizaremos, seja pregação aos vizinhos, pregação no exterior ou pregação à família, nós certamente sairemos bem nos resultados finais. Nossos membros no Exército podem pregar na base militar. Nossos estudantes universitários podem pregar no campus. Tenhamos um abençoado ano, cumprindo todas as formas de pregação, seja pregando aos nossos vizinhos ou às pessoas que encontrarmos na rua. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.